Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Espera só o pessoal aí entrando aí. A sua irmã Vanessa. Glória a Deus. Paz, irmã. Irmã também. Amém. Enquanto os irmãos vão chegando aí, eu vou começar a orar assim aqui, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, Senhor, entrar na Tua presença, te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra. Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor venha nos fazer transbordar de Ti, Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha cada dia mais e mais sobre cada um de nós, sobre a tua igreja. Que o Senhor possa nos dar os livramentos que precisamos, Senhor. E, Senhor, que sejamos mais gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Quero colocar nossas vidas diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha verdadeiramente nos abençoar, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, venha trazer a transformação que tanto precisamos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em tudo que venhamos a fazer, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, como canal de bênção em Tuas mãos, que seja somente aquilo que Tu queira falar, que não saia nada de mim, mas que eu possa ser usado por Ti, Senhor. Já te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vocês que estão chegando aí, pessoal, bem-vindos aí, tá bom? Mais uma vez o pastor me deixou aqui na responsabilidade, né, de trazer aqui uma palavra. Vamos lá, vou tentar aqui colocar aqui só um minutinho. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vou botar um louvor aqui por enquanto. Só um pouquinho do louvor para a gente poder criar aqui um clima de adoração, a gente poder já ficar mais tranquilo aqui, tá bom?
Ele tem misericórdia para nós esta noite. Deixa tocando aqui, baixinho. Esse louvor é tremendo. Tu que és o primeiro. Se quiser saber qual é o louvor, depois ouvir. Ministério Drops. Muito top. Deixa baixinho aqui, a gente vai ouvindo aqui de fundo. Pessoal, vamos lá. Então eu vou começar aqui, tá? O pastor me deixou aqui na responsabilidade mais uma vez, né? Não é fácil, né? E os irmãos aí que intercedam por mim, tá? Quem puder aí, fica intercedendo. Para que Deus possa realmente dar aqui as palavras. Eu quero continuar aqui a ministração que eu estava dando da última vez que eu ministrei aqui, que foi sobre a questão do nosso acesso ao Pai, né? Que Jesus é o nosso acesso ao Pai. Né? Inclusive eu tinha falado, né, como nós temos esse acesso a Deus através de Jesus, né? Que através do sacrifício dele, né, o véu se rasgou, né? E nós temos acesso ao Pai. Então quando a gente vai orar, a gente pede as coisas, pedimos a Deus, né? Nós clamamos a Deus, mas sempre no nome de Jesus, né? Certo? Então falei como a gente foi comprado por esse alto preço, lá em Colossenses 1,13, né? Foi falado sobre isso, certo? E aí ainda nesse tema de Jesus, né? O nosso acesso ao Pai e como a gente tem que viver a santidade, né? Agora que somos, né? Fomos comprados por alto preço, né? Então eu quero trazer aqui alguns pontos. Tem 2 textos que eu quero falar aqui com vocês, tá? Que na verdade são muitos textos, tá? Mas esses 2 aqui já vai ser suficiente. Jesus, quando estava na época, ele sabe que ele estava ministrando, então ele falou, Jesus fala assim, ó: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito?
Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, esse digo ao mundo. Né? E Jesus falando. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Nessa palavrinha eu sou aí, faz menção à presença de Deus quando apareceu para Moisés lá na sarça ardente, né? Por isso que ele falou, sabereis que eu sou, né? E que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ordenou. Que a gente pode ver que tudo que Jesus falava, ele não falava dele, ele falava do que o Pai dizia, né? E aí ele fala, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Então a gente pode ver que Jesus está falando que o que ele fazia era o que agradava ao Pai. Já para nos deixar como exemplo, para a gente seguir esse exemplo. Diz essas coisas, muitos creram nele. Ó, você vê que muitos creram, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, aqueles que creram nele, o que foi que Jesus falou? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é bem conhecido, né? Então Jesus está falando para nós, os que creram nele. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? Então Jesus, como sendo o nosso acesso ao Pai, ele nos dá essa orientação. Ele nos fala que se nós permanecermos nele, seremos verdadeiramente seus discípulos. E aí onde ele fala que se conhecereis a verdade vos libertará. Porque através da verdade, do conhecimento da verdade, que somos libertos. Libertos do pecado, libertos da escravidão que nós vivíamos antes, né? Éramos escravos do pecado e do diabo, né? Então, esse conhecimento da verdade foi isso que nos libertou, né? E aí, irmãos, eu quero vir aqui para o texto, com os irmãos aí, quero ler aqui com os irmãos Romanos 8, tá? Como os irmãos colocam, deixa eu colocar aqui, Romanos 8. Romanos 8, do 26 ao 39. Eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, tá bom? Eu coloquei aí para os irmãos ir acompanhando, tá? Então vamos lá. 8. Do 26 ao 39. Olha só, irmãos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Deus, é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a gente pode ver aqui como Deus ele está falando aqui para a gente que esse amor que ele tem por nós, nada nos separa desse amor. Ele nos deu acesso a Deus, ao Pai, né? Através desse amor, tá? Então ele fala, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, né? Se você tem a Deus, se nós fazemos parte dessa família, quem será contra nós? Né? Então ele vai falar que não há profundidade, não há altura, não há espada, nudez, nada nos separa desse amor, certo? E ele fala, ó, como está escrito, né? Está lá nos profetas está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Então, aquele que nos chamou, né, o próprio Deus, Cristo Jesus, então por meio dele, nós podemos todas as coisas, né? E ele fala, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é algo bem profundo e bem tremendo, irmãos. Porque esse amor que Deus tem por nós, né, que foi pago um alto preço lá na cruz, através do sangue de Jesus, ao qual nós temos esse acesso a Deus, é algo que ninguém pode tirar da gente, certo? Então foi algo que nós mesmo sem merecermos, Deus nos dá esse acesso, né? E aí eu não poderia de falar aqui, porque se a gente voltar um pouquinho antes, no capítulo 7, fala justamente sobre a lei do pecado, fala sobre a lei e o pecado, né? Então eu quero falar alguns pontos sobre o que está aqui, que ele fala sobre a lei e o pecado, porque tem tudo a ver, certo? Então, ele fala assim, ó, meus irmãos, também vos morreste relativamente à lei, certo? Então ele fala que isso aqui é para aqueles que conheciam a lei, né? Então ele está dizendo assim, ó, vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, deixa eu ler, aqui é o versículo 4 e o 5, eu vou ler o 5 também. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam nos nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Certo? Então, nós que vivíamos pela lei, né? Porque o que a lei fazia? A lei me dizia apenas que eu era pecador, né? A lei veio para isso, para dizer que eu sou pecador, certo? Então ela veio apenas para apontar. Por isso que veio a lei, né? Ali os mandamentos, né? E aí o que acontece? Então eu pecava e a lei me apontava que eu era um pecador. E aí onde que ele vai falar do espírito, né? Da velha natureza e da nova natureza. Ele fala assim, ó, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Porque aquela coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas ainda habitamos em um corpo pecaminoso, né? Então, por mais que eu tenha o Espírito de Deus, o pecado que habita em mim, na minha carne,
esse mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero, esse eu acabo não fazendo. Então é uma luta, é o espírito lutando contra a carne, certo? Aí ele vai falar, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele fala que para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Por quê? Porque eu fui liberto, eu tenho a lei, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E ele vai falar, aqui já no capítulo 8, já. Depois os irmãos leiam o capítulo 7 todinho, é importante, porque uma coisa linka com a outra aqui. Tem tudo a ver. O capítulo 8 é uma continuação aqui do 7, onde ele está trazendo a questão da lei do pecado, né? E ele fala da questão ele fala sobre a graça, né? Da questão como Deus ele nos ama e que nada nos separa desse amor. Tá? E aí ele fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que me livra dessa lei, que é pecado e morte, quem me livrou foi a lei do Espírito de vida. Certo? Então, é por essa lei que nós temos que viver agora, do Espírito de vida, que é o Espírito Santo que veio habitar em nós. E ele fala aqui, continuando, porque o que for impossível a lei mesmo, né? No que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que ele está querendo dizer? Então foi preciso Jesus vir como figura humana, né? Sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados que nós temos aqui, sendo que ele foi o único que cumpriu todos os requisitos, né? E ele, de maneira alguma, ele se contaminou, ele caiu. Então, ele foi o sacrifício perfeito, né? Então, por meio dele, nós tivemos essa salvação, né? Então, ele fala no capítulo 5 no versículo 5 do capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Olha só isso, irmãos. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, né? O salário do pecado, ele é a morte, certo? Mas o do Espírito para vida e paz. Então ele está dizendo que se eu viver no pecado, o meu pagamento por viver no pecado vai ser a morte. Mas se eu vivo pelo Espírito, o pagamento, né, por andar no Espírito é vida e paz. Né? Você vê, no versículo 6, no versículo 6 ele fala, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, para quem vive no pecado, é tido como inimigo de Deus. Então, para as pessoas que vivem no pecado, né, elas são tidas como inimigos de Deus. E aí a gente vê lá em Colossenses, fala que Deus nos amou quando ainda éramos seu inimigo. Você vê o tamanho amor de Deus para conosco, né? Aí, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você, irmão, você quer agradar a Deus, então você não pode andar na carne. Eu sempre, quando eu oro, né, eu já vi muitos irmãos orando e pedindo para agradar a Deus. Senhor, eu quero te agradar, Senhor, faz... Então, dizer aqui para os irmãos que querem agradar a Deus, o primeiro passo é não andar na carne, é andar no Espírito, é viver pelo Espírito. Deu lugar à carne, já não está agradando a Deus, tá? Isso aí é algo realmente muito difícil, é muito complicado, mas há um exercer diário, né, que a gente pode estar ali exercitando todo dia e dando lugar ao Espírito.
Então, a maneira que nós não vamos dar lugar à carne é dando lugar ao Espírito, né? Então, se nós alimentarmos o Espírito, né, dificilmente a gente vai cair no pecado, tá? Então ele fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Olha aí, irmão, então ele está dizendo que nós não estamos na carne, estamos no Espírito, certo? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, muitas pessoas podem achar que são de Deus, né? Que pertencem a Deus, mas como é que eu sei que eu sou de Deus ou não? Certo? Ele está respondendo aqui, ó, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqueles que são de Deus, têm o Espírito de Cristo, têm o Espírito Santo, certo? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele que habita em nós também nos ressuscitará. Certo? Então, irmãos, ele continua falando que ele sempre está falando justamente nessa questão de vivermos no Espírito, na carne, certo? Então, ele vai falar que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, certo? São filhos de Deus. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou um filho de Deus, né? E aí, como é que eu sei que se eu sou realmente filho de Deus? Então, muitas pessoas podem se questionar, não, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito de Deus, será que eu tenho o mesmo? Então, como é que eu vou saber se eu sou filho de Deus? Porque eu posso apenas, né, eu aceitei Jesus, estou aqui, fui para oração, né, subi o monte, estou assim assado, estou dizimando e tal, não sei o quê, mas será que eu tenho o mesmo Espírito de Deus? Então, ele fala aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 8, ele diz, ó, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, ou seja, somos adotados, né? Baseado no qual clamamos, Abba, Pai, ou, né, traduzindo aqui, seria paizinho, né? Algo assim bem carinhoso, né? Então nós clamamos, Abba, Pai, queremos esse Pai, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito ele vai testificar com a gente. Então, você no seu ser, você vai saber que você é filho de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E aí, ele mesmo vai testificar através de ações, de atitudes, do seu dia a dia, do seu caminhar, certo? Aí ele fala, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a igreja aqui perseguida, né? Então, com eles aqui, assim como Jesus foi perseguido, né? Como Jesus sofreu aqui, então a igreja que também é sofrida, né? E que também é perseguida, ele está dizendo que também, assim como Jesus foi glorificado, nós também seremos glorificados, né? Então, esse caminhar diário aí, a qual, né, aqui eu estou querendo, tem a ver com a administração da última vez, né, como eu falei, né, que através de Jesus nós temos esse acesso ao Pai, né, e é Ele que nos livra dessas garras de Satanás, do pecado, e nos faz caminhar com Ele, né, uma luta diária. Então, é onde eu né, até coloquei, né, mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando nós temos esse espírito de vida e paz, nós somos mais vencedores, irmãos. Porque nós temos esse Espírito de Deus. O Espírito de Cristo, ele habita em nós. E ele nos dá força para continuar. É ele que nos faz abrir e fechar a boca para evangelizar, para ministrar, né? Só precisa abrir a boca e Deus ali, o seu Espírito, ele vai nos dar as palavras, né?
Então, o próprio Espírito intercede por nós. Você vê que eu li aqui no comecinho, aqui, né, no 8, no 26, que ele fala que a gente não sabe nem orar. Olha aí, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Então, as nossas fraquezas, o Espírito está ali nos dando assistência, nos dando ali um auxílio, né? Porque não sabemos orar como convém. Então, nem orar a gente sabe. Mas aí Deus, ele nos ensina, Deus, ele está ali nos auxiliando. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, muitas vezes a gente não sabe nem o que orar, mas está ali chorando, né? E Deus, ele ali colhe as nossas lágrimas, né? E ele vê a aflição do seu povo, né? Então Deus, ele é esse auxílio. Por isso que Jesus fala, olha, vai vir, né? Vai vir o Consolador, o Espírito Santo, né? Espírito Santo da verdade, né? Então é o Consolador, ele que nos consola, ele que nos dá o auxílio, é ele que nos fortalece, né? Então, irmão, se você está fraco na fé, se você está meio perdido, se você está aí com algum problema, né? Então coloca tudo diante de Deus. Coloca nas mãos dele, porque ele vai te auxiliar. Ele é o nosso consolador, é o nosso auxiliar. Então, se você não sabe nem como orar, amém? Então, fecha os olhos, fica ali na presença dele, que ele vai interceder por você, né? Então, coloque o seu coração diante de Deus, certo? A única coisa que Deus quer de nós é a nossa sinceridade, certo? Então, a sinceridade do nosso coração é ela que determina o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós estamos ali com o nosso coração quebrantado diante de Deus, em sinceridade, né, é isso que agrada o coração de Deus, né? Isso agrada o coração de Deus, porque ele vê que nós estamos sendo sinceros e não estamos ali com hipocrisia. A hipocrisia é algo que Deus detesta. Você vê que Jesus, ele batia mesmo forte lá nos hipócritas da época, né? Alguns fariseus, né? A grande maioria, tirando algumas exceções, os fariseus da época, eles eram hipócritas, né? Então eles falavam, né, aquilo que não praticavam. E Jesus fala, raça de víboras, né? Até João Batista também falava isso. Porque até Jesus chamava eles de sepulcro caiados. Por fora eram bonitos, mas por dentro estavam podres. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus e exigiam do povo que cumprissem aquilo ali, né? Mas eles mesmos não faziam, né? Então aqui Deus está nos trazendo essa orientação aqui, né, sobre justamente essa questão de como Deus, ele hoje, né, nos deu acesso ao Pai, né? Então através de Jesus nós temos esse acesso direto ao Pai e nada pode nos separar desse amor de Deus, né? Como eu li aqui, nada, nem principado, nem potestade, nem demônios, nem anjos, certo? Não há nada que nos separe do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu próprio filho, né? Então, irmãos, é algo tremendo. Amém? Então, nós hoje estamos unidos com Cristo. E aí, como eu estava lendo aqui, quando você vê que Jesus, aqui, até ali aqui, só pegar aqui só para lembrar aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós precisamos, agora que nós já temos a Deus, né, nós temos esse acesso, precisamos ser discípulos de Deus. Precisamos seguir esse caminho, as orientações que Deus nos dá, né?
E aí, irmãos, precisamos conhecer esta verdade. Essa verdade que é a palavra de Deus, é ela que nos liberta. Então, através dessa palavra, através dessa libertação que Deus nos dá, nós passamos a ser uma nova criatura e olhamos para o mundo de forma diferente. Então, se hoje nós somos libertos, somos gratos a Deus que nos libertou. Porque em outro momento estávamos no mundo, agora estamos aqui. Então eu quero dizer para os irmãos, você que chegou agora, que só tem Jesus nas nossas vidas. Ainda mais hoje no mundo como está, tá bem complicado. Então, se não for Deus para estar nos auxiliando, para estar nos dando assim, um direcionamento, tá bem complicado. E aí Deus ele quer que nós realmente vivamos para Ele. Então essa santidade que Deus ele nos chama para ser santo, então cabe a cada um de nós vigiarmos. Então nós precisamos vigiar, tá? Para a gente não cair, E como ele estava falando aqui, ele fala que dentro de nós existe o velho homem e o novo homem, a nova criatura, Então, se eu vivo para o pecado vai me dominar e eu vou entristecer o Espírito de Deus. Mas a partir do momento que eu rejeito ao pecado, que eu escolho, que eu decido andar, que eu decido essa nova vida, então Deus ele passa ali a estar comigo, Ele vai me ajudar. Então se está difícil, se está complicado, mas Deus ele está ali para nos auxiliar. Você vê que ele fala que até na questão de orarmos, quando muitas vezes a gente não sabe, Deus ele está lá intercedendo por nós. Então hoje nós somos filhos de Deus, somos filhos adotados, Deus nos adota, Deus nos dá uma nova vida, Deus ali nos traz a verdade, essa verdade que verdadeiramente nos liberta, entendeu? Então, irmão, chamar você aqui para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de libertação, Então se desprenda dos seus velhos hábitos, do velho homem, Então se desprenda dessa velha natureza e busque a Deus, busque incessantemente, Você precisa todo dia estar ali orando, lendo a palavra de Deus, tendo um acompanhamento. Para quê? Para poder estarmos ali, para não ficarmos soltos, certo? Porque se você já tem Cristo, você já é mais que vencedor, certo? Então, agora o que precisa ser feito, Nos revestirmos de Deus, Tomar posse ali da armadura de Deus, A espada, o escudo. Então precisamos estar cheios de Deus. Então quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais Deus ele tem para nos dar. Amém, irmãos? Então precisamos estar vigiando, orando, tá? Então essa intercessão aqui do Espírito, Então Deus ele intercede por nós, nos dá os livramentos, Às vezes algo acontece e Deus está nos dando livramento, Por quê? Porque é a prova do seu amor por nós. Muitas vezes a gente quer tanto algo e Deus não nos dá, e a gente às vezes impaciente, não quer esperar, mas tudo é no tempo de Deus, Então essa certeza desse amor que Deus nos fala, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tá? Então, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por quê? Porque, na verdade, assim, a nossa maior vitória foi lá na cruz. Então, Deus, Jesus, Ele já nos deu essa vitória. Então, sobre todas as coisas, irmão, nós já somos mais que vencedores. Nós já temos a nossa salvação, nós já temos a vida eterna.
certo? Aí Deus, ele nos protege, né? Por mais que o acusador, por mais que o inimigo queira nos acusar, por mais que ele queira nos destruir, Deus, ele está ali para nos proteger, tá? Então essa vida que eu estou falando aqui, vida de santidade, uma vida de busca diária, isso aí, irmãos, é o principal que nós temos que ter para nós podermos continuar essa caminhada com Jesus, né? Então, Deus, ele nos dá esse acesso ao Pai, Deus nos dá o seu Espírito, né? Porque ele quer que a gente viva realmente para ele, abrindo mão realmente, né? Então Jesus fala que se quiser ganhar o mundo, terá que perder a própria vida, né? Então você vê que muitos estão ganhando o mundo e estão perdendo a vida. Ou seja, a recompensa delas já estão tendo a recompensa, né? Mas para a igreja de Deus, para nós que somos igreja de Deus, para nós que tivemos esse entendimento, né, de uma glória futura, né, que entendemos que por aqui no momento nós somos apenas peregrinos nessa terra, que é a nossa terra, né, nossa pátria é lá na glória com Ele, né? Então, para nós que entendemos, é maravilhoso, tá? Mas precisamos continuar essa caminhada com Cristo Jesus. Precisamos cada dia mais e mais, irmãos, buscar a Deus, certo? Precisamos separar tempo para Deus. A gente acorda de manhã, não dá nem um bom dia para Deus, né? Então, já vai ali, já toma um banho, toma café, já pega o carro, sai para trabalhar. Aí no dia a dia não lembra de Deus porque está ocupado ali nos afazeres, na tarefa, ou seja, alguma coisa. Chega à noite em casa já está cansado, né? Ou seja, e às vezes quando vai tirar um tempo para Deus, tira ali na hora de dormir, lembra de Deus, eu vou fazer uma oração. Aí já faz uma oração deitada ali, quase dormindo. Ou seja, você não priorizou nada de Deus. Então você está querendo ali só as coisas de Deus, está querendo que Deus lhe abençoe, que Deus seja contigo, mas você não está, né? Você não está querendo, você está querendo só as bênçãos de Deus. Você não está lembrando de Deus, né? Quando na verdade Deus, ele quer as nossas primícias. Tem gente que acorda de manhã, a primeira coisa que faz é pegar o telefone para ver mensagem, né? Eu muitas vezes eu fiz isso, não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu estou me policiando quanto a isso, para eu acordar de manhã, eu não correr para saber o que tem mensagem, sei o que, não, primeiramente, né, eu acordo, né, vou um banho, faço uma oração, né, procuro tentar fazer logo minha oração do dia, priorizar a Deus, e aí depois eu coloco uma oração aqui, tem um pastor, a gente nos dá aqui a oração, a gente vai orando aqui, tá? Mas acordar de manhã é essencial, irmãos, que a gente, primeiro que a gente faça realmente, todos nós sabemos disso, eu estou só lembrando aqui alguns irmãos que porventura não estejam fazendo, né? Então, que a gente possa priorizar a Deus em tudo, irmãos, a gente tem que dar prioridade a Deus em tudo, entendeu? Porque nós já somos mais que vencedores, mas é muito bom a gente ter só as bênçãos, as coisas boas de Deus, né? Quando vem a luta, a dificuldade, a gente não quer receber, a gente não quer aceitar, a gente só quer as coisas boas, a gente não quer agradecer a Deus nas dificuldades. Isso é normal, é natural, o ser humano é assim. Somos muito ingratos, a verdade é essa. Quando na verdade Deus nos chamou para ser totalmente o contrário. Deus nos chama para sermos, para a gente ser verdadeiramente ali seus discípulos, né? Então Deus, ele está nos dando essa orientação. Deus está nos lembrando aqui hoje de como devemos agir, né? Então dizer para os irmãos que precisamos clamar mais a Deus, precisamos buscar mais a Deus. Então nesses últimos dias o inimigo tem se levantado tremendamente,
né? Todo dia se levanta, mas ultimamente a gente pode ver muitas profecias se cumprindo, né? Então a gente pode ver que a volta do anticristo está bem iminente, né? Então muita coisa está acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer. E aí Jesus fala que na sua vinda virá como um ladrão, né? Virá como um ladrão para aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão dormindo, aqueles que não têm azeite na lamparina, né? Então, para aqueles, né, que vão estar ali atentos aos sinais, que vão estar com azeite ali na lamparina, que vai estar com a lamparina acesa, digamos assim, então não seremos pegos de surpresa, certo? Então, nesses últimos dias, a gente pode ver muito o agir do inimigo, de como a sua igreja está, a própria igreja de Deus está fria, muitos irmãos abandonando, né, a fé, abandonando a Deus, quando na verdade Deus nos chama para viver uma vida de santidade. Então lá em Apocalipse fala, né, quem está limpo se limpe mais, e quem está sujo se suje mais, né? Então Jesus ele está nos dando essa orientação aqui para a gente estar alerta, irmãos. Precisamos estar alerta, porque realmente está muito iminente a volta de Jesus. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente pode ter uma ideia ali da proximidade do dia da sua volta, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, precisamos estar atento à palavra de Deus, precisamos criar essa vida diária de adoração e de primícias para Deus, mais do que nunca, priorizar ao Senhor, né? Priorizar nos dízimos, nas ofertas, priorizar no nosso acordar, né? Dar as primícias do dia para o Senhor também é importante, né? Em tudo que vai fazer, colocar Deus, Senhor, isso aqui, o que é que o Senhor acha disso aqui? Então muitas vezes a gente não lembra de Deus, só lembra de Deus quando está aperreado, quando está em dificuldade. Aí a gente clama a Deus. Então como é que a gente pode ser chamado por Deus? A gente pode dizer que vive uma vida podemos dizer que somos seus discípulos, se a gente não cumpre o que ele fala, se a gente não lembra dele. Então será que verdadeiramente estamos sendo discípulos? Porque você vê aqui que eu li, ó, quem é que são os verdadeiros discípulos? Se permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, precisamos permanecer na sua palavra. Certo? Então, irmãos, não podemos estar vivendo a vida de qualquer jeito. Não podemos viver de qualquer maneira. Onde é que está a santidade? Onde é que está a adoração? Onde é que estão as primícias do dia para Deus? As primícias no geral, né? Então, é como eu estou falando, a gente às vezes lembra, eu estou me incluindo também, irmãos, tá? Essa palavra aqui é para mim também, eu sou o primeiro a ouvir que eu estou falando, né? Mas, irmãos, isso aqui é um despertar, né? Então, ultimamente, Deus tem trazido palavras de exortação, palavras de despertar para a sua igreja, porque mais do que nunca é necessário a gente... nós nos atentarmos para os sinais, para o que está acontecendo, nós olharmos lá para Israel, no que está se passando lá, porque tudo vem de lá, entendeu? Então, o ponto central do planeta todinho gira em torno de Israel. Então, a gente tem que estar atento no que está acontecendo lá em Israel, certo? Porque a volta de Jesus está bem iminente, irmãos, muito iminente mesmo. Então, sugiro os irmãos que despertem, revejam a vida de vocês, a vida diária de cada um, tá? Examinem as escrituras, irmão. Quando Deus fala para nós examinarmos as escrituras, é examinar, é ler, examinar o que está sendo, o que está dito ali. Como a gente pode ler aqui, então, eu vou examinar, eu li um texto aqui, por exemplo, aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, né, quando levantardes, né, quando ele for crucificado, né? Então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha o exemplo que Jesus está nos dando. Então, quando ele fala aqui em eu sou, ele faz referência aqui, ó, a Êxodos 3:14. Eu vou até ler aqui para os irmãos, ó. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Né? Então olha como essa palavra eu sou, ele se identificava como eu sou, o grande eu sou. Então quando foram prender Jesus, falaram assim: quem é Jesus o Nazareno? Aí Jesus fala: eu sou, né? Então ali você vê que tamanha glória e peso do nome, que eles se prostraram ali. Ou seja, o nome de Deus é tão tremendo que eles não tinham nem, eles tinham até medo muitas vezes de pronunciar, né? O Iavé, né? Aqui tem a questão da tradução, né? Yud He Vav He, né? Então é como era traduzido o nome de Deus, né? Então as pessoas naquela época tinham um temor muito grande pela presença de Deus, né? Então você vê que quando Deus fala com o povo lá na congregação lá da montanha, então o povo fala assim: Moisés, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer que Deus fale com a gente. E Deus fala: Moisés, reúne o povo que eu vou falar com eles. Aí sim Moisés fez. Quando Deus falou, ficaram todos com medo. Tamanha era a glória de Deus. Então disse: não, Moisés, não, é melhor que tu fale, porque morreremos, né? Então tinha um respeito muito grande, um temor muito grande pelo nome de Deus, a presença de Deus. Hoje está muito banalizado, né? As pessoas não têm mais respeito por Deus, as pessoas não têm o temor a Deus. E quando eu falo as pessoas, eu falo para a própria igreja. Tá? Próprios irmãos em Cristo não têm mais o temor e o respeito pelo nosso Deus. Então agem de qualquer maneira, agem por conta própria, só querem as bênçãos de Deus, né? É que eu não estou citando nenhum irmão, não estou falando na igreja no geral, né? Então que isso aqui que eu estou falando seja realmente um despertar para nós, a igreja. Então, se você se identificou com alguma coisa, não, realmente eu não estou fazendo como é para ser, então, irmão, é hora de mudar. Então ainda temos tempo para mudar. Mas não deixe para mudar, não. Quando o ano vai mudar agora, né? Então estamos em dezembro. Hoje é o quê? 19, né? Então diz assim: não, quando for janeiro agora, a partir do dia 1º eu vou mudar, eu vou fazer assim assado. Não, irmão. Não. Faça hoje, a partir de agora. Mude a partir de agora. Você sabe se você lá em 1º de janeiro você está vivo? Você não sabe. Se Deus te levar antes, e aí como é que fica? Porque o nosso reloginho aqui, a contagem só quem sabe é Deus. A gente pode ir dormir e não acordar amanhã de manhã. Deus nos recolhe. Estamos sujeitos a tudo. Podemos sair na rua e, sei lá, não voltar, né? Então a nossa vida está na mão de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então é Ele que tem. Paulo até fala nas cartas, né? Que ele até fala: olha, os irmãos estão dizendo que vão para lugar tal, que vão para tal canto, depois para tal canto. Não é assim, irmãos. Aí Paulo fala: olha, se Deus quiser eu vou, se Ele quiser eu volto, né? Então Deus nos dá essa orientação para a gente colocar a vontade de Deus acima de tudo das nossas vidas. Então, se Deus quiser, eu farei tal coisa. Rapaz, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou para tal canto. E aí a gente tem que colocar diante de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus, diante do altar de Deus. Precisamos ter respeito por Deus. As coisas de Deus, irmãos, são coisas santas. Moisés, quando pisou lá no monte, Deus disse: olha, tira a sandália dos teus pés, porque é terra santa onde tu está pisando. E aí ele vai e apressadamente tira a sandália. Porque a santidade, irmãos, Deus ele leva muito a sério a questão da santidade. Deus fala que nós temos que ser como as crianças. Porque as crianças, elas são santas. Elas não têm maldade no coração. Então precisamos ser como as criancinhas. Inocente, né? Ali no sentido de santidade. Não é no sentido de ser bobo, ser enganado, não. No sentido de ser da inocência, da pureza da criança, né? Você vê que criança não tem maldade. A criança não tem a maldade, não tem ali a maldade do pecado, né? Então Deus nos fala que nós precisamos ser como as crianças. E aí, irmão, realmente está muito banalizado. E aí esse despertar aqui é um alerta para a igreja. Então, irmão, não espere para a próxima semana, não espere para o ano que vem.
Mude agora, determine. Não, realmente, eu vou mudar a partir de agora, eu vou fazer tudo novo. Agora. Então você no seu canto aí, você já se ajoelha, já pede perdão, né? Se arrependa, coloque a sua vida diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados, né? E diga, Senhor, eu quero realmente viver uma nova vida. Eu quero viver uma vida de santidade. Amém, meu irmão? Então que Deus te abençoe. Então já está perto de terminar aqui o nosso, não tem 4 minutos. Então, irmãos, como eu estava dizendo, então essa questão de nós vivermos para Deus, precisamos verdadeiramente viver para Deus, né? Então, porque é muito fácil a gente levantar a mão para Deus, aceitar Ele no nosso coração, né? A gente aceita, é muito bom ali e tal, mas aí acaba esfriando, né? Muitos acontecem isso. Esfria, se desvia, e muitas vezes se desviando é difícil voltar mesmo, né? Porque enquanto você está ali com Deus, né? Tem um demônio ali te atazanando, te perturbando, te tentando, né? Mas se você cair e se afastar de Deus, então esse demônio, ele vai e traz mais 7 e passa a habitar. Ele fala que, né? Aí diz assim, que a casa está limpa e organizada, né? Então aí vem mais 7, traz mais 7, né? E aí vem e bagunça a casa. Imagina a bagunça que não fica. Porque o Espírito Santo de Deus se retira da pessoa. E aí Satanás toma de conta. Aí, se não for a misericórdia de Deus, né? E aí pode ser, isso é perigosíssimo. É muito perigoso. Tá? Então ainda há tempo de despertar e de voltar para os caminhos de Deus. Né? Então, como eu estava falando, né? Então a hora de se arrepender é agora, não deixar para depois, que a partir de agora determine a mudança, né, de caráter, do caminhar diário, né? Priorize as coisas de Deus, que a gente possa colocar Deus como primícias, né? Desde o nosso acordar, irmão, até o nosso deitar, porque é isso que Deus quer de nós. Deus, ele quer estar nos orientando em tudo que a gente for fazer. Porque, irmão, pensa só, é muito, muito tremendo isso. Você acordar de manhã, já coloca Deus ali, já em primeiro lugar na tua vida, né? Faz uma oração a Deus, fala, Senhor, seja comigo durante todo o dia. Olha que tremendo. E aí Deus vai estar com você, vai estar ali guardando, vai estar ali protegendo, né? E aí você passa o dia todo, né? E aí lembra de Deus ali e tal. E vai dormir à noite, chega à noite, você vai lembrar de Deus ainda, porque você passou o dia tendo essa comunhão com Deus, né? É difícil, eu sei que no dia a dia é muito complicado, mas irmãos, a gente tem tempo para tudo. A gente pode, entre um intervalo e outro, nós estarmos direcionando. Isso é a vida no Espírito. É isso aí que é o verdadeiro andar no Espírito, né? Então, se eu acordo de manhã, priorizo Deus na minha vida, o Espírito de Deus na minha vida, e aí eu digo, Senhor, vamos comigo para o trabalho. E no trabalho eu fico ali intercedendo por mim mesmo. Olha que tremendo. Eu posso ficar trabalhando, fazer as minhas obrigações do dia, mas ligado com Deus. Como é que eu falo? É possível isso. É possível sim. Só precisa a gente querer. Basta você ficar ligado com Deus. Fique ligado com Deus durante o dia todo. Que você vai passar o dia todo ali com Ele. E é isso que Ele quer de nós, né? Que a gente passe realmente o dia de qualidade, o momento de qualidade com Deus. Vai ter um momento ou outro, você vai estar ali, vai fazer alguma coisa, mas fica ligado com Deus. Deus, Ele vai ajudar em tudo, irmão. Amém? Então, nosso horário está acabando aqui. Fazer aqui uma oração aqui para finalizar, né? Dizer para você que está afastado, né? Volte para os caminhos de Deus. Deus, Ele está de braço aberto para lhe receber. E que, se você que não conhece ao Senhor, você quer entregar sua vida para Jesus, também entrega sua vida para Jesus, tá? Lá em Romanos 8, 10, Romanos 10, 8, 9 e 10. Fala, vou até ler aqui para você que quer entregar sua vida para Jesus. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmão, se você quer entregar sua vida para Jesus, confesse,
confesse diante de Deus, né? E crê no seu coração, tá bom? Então eu vou fazer uma oração aqui para finalizar e você pode até, vou fazer essa oração, você pode até repetir comigo, tá? Senhor meu Deus, eu quero colocar minha vida diante de Ti. Eu creio, Senhor, que Tu és verdadeiramente o Deus vivo. Quero colocar minha vida diante de Ti, entregar minha vida para Ti. Que o Senhor possa tomar de conta de mim a partir de agora. Escreve meu nome no livro da vida e apaga do livro da culpa. Que o Senhor esteja comigo para todos sempre. E em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te pedir por cada um dos irmãos que estiveram aqui, por aqueles irmãos que ainda irão assistir essa ministração, que o Senhor possa falar ao coração de a cada uma dessas pessoas, cada um dos irmãos, que todos sejam alcançados por Ti, Senhor, que todos nós, Pai, sejamos impactados por essa glória e que verdadeiramente, Senhor, haja mudança que tanto precisamos, Senhor. Que haja verdadeiramente uma transformação de caráter no nosso ser. Pai, queremos entregar nossa semana que está começando para Ti, para que o Senhor venha ser primícia, Senhor, em tudo, Pai. Porque nós já temos o Senhor. Hoje nós já somos mais que vencedores, porque nós temos a Cristo Jesus, o Teu Filho amado, né, que morreu lá naquela cruz, que ressuscitou e que vive eternamente, vive para sempre. E que há de voltar e há de vir buscar a igreja. E queremos fazer parte ser arrebatados com a igreja, né? junto com a igreja. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Cuida, nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão. Em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, Pai. Amém. Então, irmãos, é isso, tá? Dizer para você que continue, não desiste, né? Não desista, persevera. A nossa luta é diária, é todo dia, é difícil mesmo, mas irmãos, é isso, estarmos aqui a cada dia, né? Sem titubear, né? Então precisamos realmente vigiar e Deus, Ele vai te dar essa força, irmão. Então é Deus que nos dá a força que tanto precisamos para nós vivermos essa vida realmente de santidade, de separação, né, de gratidão, né? Então que Deus abençoe você, que Deus possa abençoar a sua família, amém? Espero poder ter ajudado aqui com a palavra, né? Possa ter sido usado para a sua vida, mas toda honra e toda glória é do nosso Senhor, amém, irmãos? Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, para hoje e para todos sempre. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Até mais.